Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Uma boa noite a todos também. Neste momento, a se colocar de pé. Nós estamos iniciando o nosso culto. Ofereça a você também o seu culto racional de adoração a Deus. Um culto sincero. Um culto em que você possa se sentir confiante diante da presença de Deus, sabendo que para Ele você pode dizer tudo o que você está sentindo neste momento, o que você sentiu, o que você passou durante essa semana, se foi bom ou se não foi. O Senhor contempla tudo isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5. Mas antes de nós lermos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por este culto que se inicia agora. Senhor, contempla aqui os corações dos teus filhos. Se chegaram, Senhor, com corações felizes ou com coração triste, que o Senhor possa contemplar tudo isso. Senhor, nós sabemos que temos livre acesso diante da tua presença. Sabemos, Senhor, que através da cruz, através do teu sacrifício, nós temos a liberdade de estar na tua casa, a liberdade de estar na tua presença. Deus, que nada aprisione os teus filhos, que nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento de insegurança ou de angústia, Senhor, faça com que eles não te adorem neste momento. Que a adoração dos teus filhos, Senhor, possa chegar, Senhor, como um perfume suave e agradável diante da tua presença. Deus, nós estamos aqui e é com um único objetivo: adorar o teu nome. Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Senhor, contempla as nossas vidas. Contempla, Senhor, os nossos pedidos. Contempla, Senhor, as nossas palavras de gratidão a Ti. Nós te louvamos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Em tudo o Senhor tem cuidado da nossa família. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença que é real em nossas vidas. Sê conosco, Senhor, neste culto. Essa é minha oração. Amém. Gálatas 5. Versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permaneça, pois, firme e não se submeta de novo a jugo de escravidão. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo para um povo que entendia que ainda estava preso, ainda estava sob o jugo do pecado, carregando um fardo que não era deles. E Paulo diz assim: olha, Cristo libertou vocês e foi para vocês serem livres. Parece tão óbvio, né? Eu estou livre. Não, mas você é livre porque Cristo te libertou. E foi porque Ele te libertou que você é livre. Hoje você não carrega mais o peso do pecado. Hoje você não carrega mais esse fardo. Então, talvez, se durante esse período, ou durante essa semana, durante esse dia, você tem carregado um fardo, que talvez é um fardo pecador, um fardo pecaminoso, entenda que Cristo te libertou. E foi para que você pudesse ser livre, foi para que você pudesse estar aqui neste momento, oferecendo a Ele o seu louvor de gratidão e adoração. Então eu convido você, com o coração sincero, a cantar essa canção com a gente. Nós te adoramos, Deus.
sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Esse sangue que nos lava de todo o pecado, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
uma vez mais. Obrigada, Senhor. Nós sabemos, Deus, que diante da Tua presença nós temos a liberdade de Te adorar e por isso nosso coração é grato. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por esse sacrifício, porque assim nós sabemos que temos total acesso a Ti. Obrigada, Deus, pelo Seu amor. Obrigada, Deus, por essas vidas aqui. Nós somos gratos, Deus. O meu coração é grato a Ti. E não há outra forma de expressar a gratidão que temos se não é Te adorando e agradecendo o Teu nome, porque é isso que o Senhor merece de nós. Irmãos, neste momento você tem liberdade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Mas não perca a oportunidade de engrandecer esse nome, de engrandecer esse Deus que cuida de você em todos os detalhes, que tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, tem preservado a sua vida. Esse Deus que é soberano, esse Deus que cuida dos seus, e esse Deus que é lindo, e que nós vamos cantar nessa noite dizendo que o nome dele é lindo. Não só o nome, mas tudo que vem dele. Deus, nós Te louvamos. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada pode nos separar deste amor. Por isso, Deus, Te louvamos nessa noite, Deus. Obrigada. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A história diz que o inferno tentou vencê-lo, a morte tentou detê-lo, mas ela não foi capaz, ela não conseguiu. Ele venceu a morte. E quem é esse Deus que vence a morte? É o nosso Deus.
Por isso eu convido você a abrir o seu coração e cantar isso com verdade. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A Deus. E neste momento em que nós estaremos ouvindo a palavra, nós pedimos, Deus, intercedemos pelo servo que estará ministrando essa noite aos nossos corações. Deus, que não seja diferente deste momento, mas que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Use, Senhor, de forma especial, de maneira, Senhor, a engrandecer o Teu nome. Senhor, sê com o Teu Filho, que aquilo que Ele falar, aquilo que Ele ministrar, possa ser direcionado pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Esta é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus tem abençoado as vidas de cada um de nós, por isso nós estamos aqui nesta noite. Eu quero meditar junto com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos de 24 até o de número 30.
Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Os irmãos podem assentar-se. Nesta noite, irmãos, nós temos a oportunidade de estarmos louvando ao Senhor nosso Deus. E você pode louvar a Deus pela obra que o Senhor realizou na sua vida. Você pode louvar a Deus porque você é trigo do Senhor, pertence a esse Deus maravilhoso e santo, e Deus tem um compromisso glorioso para com os trigos, de um dia recolher o trigo dele no seu celeiro. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como plantação de Deus, aleluia, nós temos um destino certo, o nosso destino é garantido, o trigo será recolhido no celeiro do nosso Deus. Que esta bênção, aleluia, possa estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. É o que todos nós desejamos, o nosso lar, a nossa família servindo ao Senhor, o nosso lar, a nossa família sendo trigo do Senhor. Pela parábola que nós lemos aqui, irmãos, nós entendemos que o campo é o mundo. Se você ver mais à frente, quando os discípulos em particular, quando eles chegam a uma casa, eles perguntam para o Senhor para explicar-lhes esta parábola. E Jesus diz que o campo é o mundo. E a boa semente são os fiéis, são os filhos de Deus, aqueles a qual o Senhor semeou e produziu. E você hoje, que é trigo, você é um filho de Deus, você pertence a Deus e você é de Deus. Então, o campo é o mundo, a boa semente são os fiéis, os filhos de Deus, plantados por Deus em todo o mundo. Plantados por Deus em todo o mundo. Entenda isto, no mundo inteiro, onde há homens, ali existe os trigos do Senhor, estão espalhados sobre a face da terra, para aguardando o momento da colheita, o momento pela qual o Senhor os recolherá, que nos recolherá. Nós somos também lavoura de Deus, o trigo, e você pode louvar a Deus porque você é trigo do Senhor. Você é trigo do Senhor. Deus fez esta obra maravilhosa em nossas vidas, em nossos corações. Antes nós
não tínhamos valor, nós antes estávamos perdidos, mas hoje nós pertencemos a Deus. Esta boa semente foi semeada e essa semente ela produziu na sua vida. Se nós olharmos na parábola do semeador, diz a palavra que o semeador saiu a semear e parte da semente cai ao pé do caminho, no chão batido, onde essa semente ela não consegue aprofundar-se, essa semente não consegue vingar, porque a terra é pisoteada, é uma terra dura. Então vem as aves do céu e arrebatam esta semente. Mas também a parábola continua dizendo que parte da semente caiu entre os pedregais, outra entre os espinhos, mas uma boa parte da semente ela caiu em boa terra. Louve a Deus porque você produziu, você frutificou, você recebeu esta palavra. As aves do céu não arrebataram, os espinheiros não conseguiram sufocar o valor que esta palavra, aleluia, trouxe ao seu coração. Você conseguiu valorizar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Você é especial, porque você é um trigo do Senhor, e esse trigo ele tem um destino certo. O celeiro do Senhor, nós seremos recolhidos, irmãos. Nós temos um destino, nós temos um lugar que está preparado para cada um de nós. O Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. O trigo do Senhor será recolhido, aleluia, no lugar glorioso, no lugar maravilhoso. Mas também, irmãos, nós como trigo, nós temos compromissos. O trigo do Senhor Jesus, ele tem desafios a serem vencidos. O joio, ele vai do jeito que vai, para ele está bom, mas o trigo, ele tem desafios a serem vencidos. Esta parábola fala do trigo, mas também fala do joio. Veja, o inimigo também semeou a sua má semente e produziu o joio, que são os filhos do maligno. À frente você vai entender e compreender que o joio, então, são os filhos do maligno. E eles estão no meio do trigo. Nós temos que conviver, não pode ser arrancado este joio do meio do trigo. Ele está semeado, irmãos, em todos os lugares no mundo, dentro da igreja, mas nós temos que conviver. E a função do joio, irmãos, é danificar, é sufocar, é procurar afogar o trigo do Senhor. E nós, como trigos, irmãos, nós temos que ser fortes, nós temos que suportar. Existem muitas dificuldades que enfrentamos, mas existem os desafios a serem vencidos. O joio, ele procura sufocar, mas o trigo, ele é vitorioso. Nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor. O grande desafio de ser trigo do Senhor, é um grande desafio você ser um trigo do Senhor Jesus, de ser um trigo de Deus. Olha que responsabilidade, existe um grande desafio de ser, então, o trigo do Senhor. Em primeiro lugar, o trigo tem que produzir. Todos nós, irmãos, temos que produzir. Jesus disse que pelo fruto se conhece a qualidade, a espécie da árvore, pelos seus frutos o conhecereis. O trigo, ele tem que produzir. Na parábola do semeador, diz que aquela semente que caiu em boa terra, ela produziu. E é possível, você como trigo do Senhor, você produzir 100 por 1. É possível você produzir 100 por 1, mas todos nós temos que produzir. Se somos trigos, irmãos, nós temos que produzir esse fruto. Para que serve o trigo? O trigo serve para fazer o pão. E no mundo inteiro é produzido o trigo é usado. Então Jesus nos compara, irmãos, como um trigo. Este trigo, ele tem que ser um trigo bom, ele tem que produzir
os seus frutos. Então, o primeiro desafio, todos nós precisamos produzir. Temos produzido, irmãos? Isto também, a produção, o fruto do trigo, isso está falando do testemunho de conduta, de não dar escândalos nem a gregos, nem a judeus, como diz a palavra. Então é um grande desafio. Qual tem sido o nosso fruto? Temos um bom testemunho diante dos nossos familiares, diante dos nossos vizinhos, diante dos colegas de trabalho, de escola, enfim, aonde estivermos, o nosso testemunho é um bom testemunho, é um testemunho de um trigo do Senhor. Estamos representando, irmãos, o reino de Deus. Qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa conduta? Então há desafios a serem vencidos e o trigo do Senhor, ele deve vencer esses desafios. O primeiro é produzir, temos que produzir. Outra coisa, qual o fruto que temos produzido? Segunda coisa, irmãos, o trigo não fica embaraçado com o pecado. Uma coisa que atrapalha a vida do crente, a vida do trigo, do Filho de Deus, é ficar embaraçado com o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não podemos ficar embaraçados com o pecado que nos rodeia de perto, mas temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Como trigos do Senhor, nós temos que estarmos desembaraçados. O embaraço não serve para nós, ele serve de empecilho, ele serve de atrapalho para a nossa caminhada. Quantos começaram bem, mas em determinado ponto se embaraçaram e não conseguiram concluir a sua caminhada. Outros voltaram atrás, desanimaram, desistiram. O embaraço serve para impedir a caminhada. Então temos que estar livres destes embaraços. O trigo também é provado, mas vence a tentação. Temos que vencer a tentação. A derrota não é para nós, irmãos. O trigo do Senhor, ele não foi produzido para ser derrotado, vencido. A tentação vem sim. E como vem sobre as nossas vidas? Só que o trigo, ele tem que vencer esta tentação. Se nós tomarmos por base, irmãos, a vida de um jovem chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ele era um trigo do Senhor, trigo. Mesmo estando em terra distante, no meio de um povo estranho, este jovem, sendo trigo, ele deu um bom testemunho de servo de Deus. Ele preferiu ficar fiel ao seu Deus do que pecar, do que ceder à tentação diante da mulher de Potifar. Muitos podem dizer, mas ele foi lançado na prisão, mas foi lançado na prisão como vencedor, não como um derrotado, não como um condenado porque havia errado, mas como um vencedor. Então o trigo, ele é provado. E como é provado? A todo momento, a todo instante, o trigo é provado. Mas Deus espera de mim e de você, como trigo, para sermos vitoriosos
e estarmos vencendo esta caminhada. Será que sobre a vida do trigo que está lá no campo, não vêm os vendavais? Vem. Muitos temporais vêm sobre o trigo, vem chuva de pedra, massacra o trigo, mas ele se levanta e não deixa de produzir os seus frutos. Você lembra daquela parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia? Vieram a tempestade, mas a casa que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu. Assim também é o trigo de Deus. Ele um dia será recolhido no celeiro do Senhor. O trigo é provado, mas vence a tentação. Se você também olhar, irmãos, quando um povo foi levado cativo para a Babilônia, fala a respeito de 4 jovens. Fala a respeito de Daniel, fala a respeito de Azarias, Misael. E fala a respeito de Ananias. Esses 4 jovens foram levados para a Babilônia, um povo diferente. Foram levados ali como escravos. Só que eles eram trigo de Deus, trigo do Senhor, e eles assentaram no seu coração, Daniel assentou no seu coração em não se contaminar com o manjar do rei, com as iguarias do rei, com a comida que o rei comia, com o vinho que o rei bebia. Isto já nos mostra, irmãos, que o trigo, quando ele tem um desejo de servir a Deus, um desejo de estar na presença de Deus, não são as dificuldades que o fazem parar nesta caminhada. Não existe barreira que venha impedir aquele que quer servir a Deus de todo o coração. Aquele que é trigo, ele não é vencido, ele não é derrotado, ele permanece. Se você olhar para esses jovens aqui, o trigo, ele sabe quem ele deve adorar. Quando o rei levanta aquela estátua e ordena para que o povo adorem, se prostrem e adorem a estátua que foi levantada, aqueles 3 jovens que estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram os seus nomes colocados ali na Babilônia, eles não se dobraram, porque o trigo sabe a quem ele deve louvar. O trigo sabe aquele que deve adorar. O trigo aprendeu com o Senhor Jesus que somente o Pai deve ser adorado. E aqueles 3 não se prostraram, não se dobraram. E o joio que estava em volta se levantaram e foram até a presença do rei. Olha, rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não fazem caso do seu decreto. Eles não adoram a sua estátua. E o rei se enfurece e ordena que se aqueça aquela fornalha 7 vezes mais. Na parábola que nós lemos, Jesus diz que o joio será queimado, mas não falou que o trigo seria queimado. Aqueles jovens que foram lançados naquela fornalha, o fogo não teve poder sobre as suas vidas, não teve poder sobre os seus corpos. A palavra do Senhor diz que quando eles saíram ali daquela fornalha, não tinha nenhuma lesão neles, nem cheiro de fumaça havia passado sobre a vida deles, porque eles foram preservados, porque eles, aleluia, tinham um compromisso com Deus. E eles estavam dispostos, mesmo que Deus não quisesse livrar eles daquela fornalha, mesmo assim eles falaram que não adorariam aquela estátua. Então aprenda esta lição: o trigo sabe quem ele deve adorar. A igreja do Senhor Jesus sabe a quem deve adorar.
somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Que todos nós, aleluia, tenhamos a nossa firmeza em Deus e que nunca venhamos nos curvar diante de coisas vãs, de coisas que não têm valor algum, mas o nosso Deus é o que fez tudo por nós, aleluia, e para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Igreja do Senhor, você é trigo, você é lavoura, você é plantação de Deus. Permaneça firme, aleluia. A qualquer momento, irmãos, nós podemos estar partindo daqui, aleluia, e experimentando o outro lado da vida. Nós só conhecemos este lado, a qual nós estamos vivendo. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós será naquele dia. Também, irmãos, Daniel, trigo do Senhor, ele foi lançado na cova dos leões por orar ao Senhor seu Deus. Era Daniel que estava ali, mais um decreto, irmãos. Durante 30 dias, ninguém podia fazer nenhuma petição a ninguém, a nenhum Deus, somente ao rei. Daniel, irmãos, trigo do Senhor, ele já tinha isto decidido na sua vida, que 3 vezes ao dia ele oraria ao Senhor. Ele sabia a quem orar, ele sabia a quem buscar. E Daniel não fez caso algum àquele edito do rei. Ele orava com as suas janelas. O quarto de Daniel havia várias janelas para a banda de Jerusalém, para o lado que dava para Jerusalém. E aquelas janelas abertas, ele se prostrava diante de Deus e fazia a sua oração, buscava ao Senhor. E os inimigos, o joio, estava ali, observando, olhando, e imediatamente foram até o rei, dizendo: olha, Daniel, ele não faz caso do seu decreto. Antes, 3 vezes ao dia, ele ora ao seu Deus. Está vendo, irmãos? É o joio. O joio, ele faz isso. E nós temos que conviver. O joio não é para ser tirado. Até mesmo, irmãos, do meio da igreja. Às vezes o joio está ali implantado, ele só atrapalha na obra. E muitos dizem: por que não joga fora? Por que não lança fora? Jesus disse: deixe que cresçam juntos. Existem muitos joios que só servem para criticar, para levantar calúnias, para levantar grupos, para sufocar a fé de muitos. Mas eles permanecem ali até naquele dia. No dia certo, no dia oportuno, nós lemos na parábola que ele enviará os seus anjos e eles arrancarão primeiro o joio, atarão em feixes, em molhos e os lançarão no fogo. Mas o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Você é um trigo. Esses homens passaram, Daniel passou, José passou, ficou para nós estarmos meditando e vendo que eles foram vitoriosos na sua época. Nós não enfrentamos, irmãos, uma fornalha, nós não enfrentamos ainda uma cova de leões, mas nós temos as nossas dificuldades hoje. E você e eu, como trigo do Senhor, como que nós temos nos saído?
temos sido aprovados diante de Deus? Será que Deus tem aprovado a nossa conduta como trigo? Será que Deus tem aprovado o nosso testemunho, os nossos atos, os nossos gestos como trigo? Tudo isto, irmãos, é para nós pensarmos. Falhos todos nós somos, assim como Daniel era falho, José era falho, perfeito, nenhum. Todos nós falhamos, mas temos que sermos vitoriosos na nossa caminhada, na nossa jornada. Que Deus nos dê, irmãos, graça para sermos vitoriosos no período da nossa estada aqui nesta terra. Que Deus nos dê graça para vencermos as dificuldades e estarmos permanecendo firmes na presença de Deus. Nunca se esqueça disto, você é trigo de Deus. Você é filho de Deus. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que estar na presença desse Deus maravilhoso. Que você fique com esta palavra no seu coração. Como eu disse, não se esqueça que você é trigo do Senhor. Você é a lavoura de Deus. E um dia Deus nos recolherá no seu celeiro. Isto servirá de bênção maravilhosa para nossas vidas. Neste momento, curve a sua cabeça. Eu quero estar fazendo uma oração junto com você, pedindo que Deus esteja abençoando o seu lar, a sua família, que o Senhor esteja estendendo as suas bênçãos gloriosas, aleluia, sobre a sua vida. Querido Deus, nós louvamos o teu nome nesta noite, meu Senhor. Somos gratos a ti por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por tudo quanto o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Deus. Abençoa esse lar, abençoa esta família, meu Deus. Abençoa teu filho, tua filha. Conceda, meu Deus, as bênçãos maravilhosas, Senhor, aleluia, do alto céu sobre a vida, meu Deus, de cada um dos teus filhos. Que a tua bênção, ó Deus da glória, esteja, aleluia, sobre a vida de cada um, proporcionando, ó Deus, a bênção, a vitória, ó Deus maravilhoso e santo. Que este, aleluia, trigo possa, meu Deus, crescer, possa produzir, ó Deus da glória, possa se desenvolver, aleluia, e possa, meu Deus da glória, estar firmado, aleluia, na tua presença, Pai querido e santo, durante o período da nossa vida aqui nesta terra, meu Deus. O Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê vitória, e o Senhor sustente a cada um de nós, ó Deus, com as tuas mãos poderosas e com as tuas mãos santas. Deus amado, que a tua bênção seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, ó Deus. É o pedido de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. O aviso para o culto de amanhã às 18 horas, que os irmãos possam estar comparecendo para juntos nós estarmos louvando ao Senhor nosso Deus. E o pastor Marcelo não se encontra presente, nem o pastor Wagner e alguns dos irmãos que o acompanharam até a reunião do presbitério, a última reunião. E nós temos também um pedido de oração. Nós estaremos orando agora para esses pedidos de oração e também orando para a viagem de volta do pastor Marcelo e de todos os irmãos que estão com eles. Nós temos um pedido de oração em favor do Marcelão, do seu Baltazar e da dona Lourdes, da Gabi, do Felipe e a família Rodrigues e Pedro. Querido Deus, nós colocamos diante de ti, ó Deus, esses nomes, esses pedidos de oração, Senhor.
Que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, fazendo, ó Deus, uma obra maravilhosa. Que as tuas mãos santas, tuas mãos poderosas, meu Deus, esteja alcançando, ó Deus da glória, essas vidas, dando, ó Deus da glória, a vitória, dando, ó Deus, a bênção do alto céu para cada um dos teus filhos. Senhor, alcança com a tua bênção maravilhosa o que está necessitando, ó Deus, de uma cura, de uma libertação, o que está necessitando, ó Deus da glória, aleluia, de uma recuperação. É o Senhor, é o Deus poderoso para visitar, atuar e trabalhar nestas vidas, nesses corações. Pai amado, abençoa também a viagem de volta do teu servo pastor Marcelo, ó Deus, todos o quanto o acompanham, ó Deus, venha o Senhor trazê-los em segurança e proteção. Também, ó Deus da glória, os demais pastores, ó Deus, leva-os, ó Deus, de volta, cada um para as suas casas, para as suas cidades. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, e que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos encerrando este culto, aleluia, com este hino que estaremos louvando ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.